Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. Nós vamos aprender nessa noite o que Jesus falou a respeito do reino de Deus. E ele fez uma comparação interessante sobre o reino de Deus. Os ensinos de Jesus sempre, muitos deles estavam relacionados em mostrar o que era o reino de Deus. E o que tipificava esse reino, quais eram os valores desse reino. E no capítulo 13, versículo 24, nós encontramos uma parábola que Jesus contou, conhecida como a parábola do joio. E diz o seguinte, na versão NVT: esta foi uma outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os servos dormiam, o seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Versículo 26. Quando a plantação ela começou a crescer, o joio também cresceu. Versículo 28. O inimigo fez isso, versículo 27. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio, de onde ele veio? Versículo 28 agora. O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntou os servos. Versículo 29. Não, respondeu o agricultor. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarre-o em feixe e queime-o, e depois guardem o trigo no celeiro. Queridos, esta parábola ela é muito trazida por um contexto de igreja local. Mas essa parábola, ela precisa ser vista dentro de uma amplitude maior. É verdade que essa parábola ela fala do joio e do trigo, o joio tipificando uma semente ruim e o trigo uma semente boa. E é muito usada dentro dos templos para tipificar e ensinar que dentro da estrutura de uma denominação existe ali aqueles que são de Deus e os que não são de Deus. Porém, essa parábola ela precisa ser vista com amplitude maior, porque o contexto aqui que Jesus estava falando, esta parábola, não é necessariamente para a igreja local, mas sim apresentar a diferença do reino de Deus para o reino dos homens. E esse é o objetivo desta parábola. E esse instrumento de parábola foi usado muito pelo ministério de Jesus, no ministério de Jesus. Parábolas, elas não são necessariamente uma narrativa de um fato acontecido, mas são histórias que são relatadas e narradas para se trazer um ensino, trazer algumas verdades. E é um mecanismo pedagógico que Jesus usou muito, pela capacidade de se lembrar da história com muita facilidade. Como temática, ele sempre usava situações, objetos relacionados com o dia a dia dos ouvintes, e tudo isso simplificava a sua mensagem. Mas aí você pode dizer: mas pastor, tem parábolas na Bíblia que parece que são enigmáticas, porque nem os seus discípulos entendiam. E este foi um dos questionamentos que eu também tive, quando eu colhi a definição de parábola, o que é uma parábola, e é um instrumento marcado por essas características que eu acabei de falar, mas logo veio no meu coração a pergunta: sim, mas tem parábolas na Bíblia que são quase que enigmáticas, os próprios ouvintes tinham dificuldade de captar o teor e o ensinamento daquela parábola, mas aí o Espírito me mostrou algo. Não se trata de que as parábolas eram enigmáticas, não se trata disso, mas se trata de um contexto que os ouvintes viviam, alicerçado, pautado
e pavimentado em uma estrutura religiosa, cujo teor dos ensinos daquela época eram ensinos vazios, sem profundidade, sem revelação espiritual. Então, quando Jesus trazia os seus ensinos, alguns ouvintes tinham uma certa dificuldade de captar o teor daquela mensagem. E os próprios discípulos que andavam com Jesus, por mais de uma vez, procuravam Jesus em um momento mais fechado entre eles, para perguntar o teor, o significado daquilo que Jesus estava ensinando. Mas esta parábola, ela mostra a diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens, a disparidade, a desarmonia que há. E quando você começa a analisar o teor dos elementos dessa parábola, é possível claramente entender o que Jesus estava querendo dizer. O reino dos homens, ele é formado por pessoas do bem e também pessoas do mal. Só que o reino de Deus, que vai ser estabelecido no dia do juízo final, esse reino que vai ser estabelecido, ele vai ser feito por aqueles que aceitarem Jesus, aqueles que tiverem uma experiência de novo nascimento. E aí Jesus comparou o reino de Deus a um agricultor que semeou uma boa semente. Agora, aqui existem alguns elementos que Jesus falou: o joio e o trigo. A história diz que esse agricultor, ele semeou no seu campo uma boa semente, porém, enquanto os seus servos dormiam, veio o inimigo e lançou a semente maligna, a semente do mal, o joio. E quando aquela lavoura cresceu, os servos perceberam que junto do trigo tinha o joio. E foram até o seu senhor, o agricultor, e perguntaram: o que é que houve? Porque você semeou a boa semente, mas percebemos que na lavoura tem trigo e tem joio. E eles fizeram uma segunda pergunta ao agricultor, depois do agricultor ter dito que aquilo ali se tratava de uma semeadura que o inimigo fez, e aí surgiu o joio. E os servos perguntaram lá se o agricultor queria que eles arrancassem aquele joio. E imediatamente o agricultor trouxe uma negativa e explicou o porquê. Não, se vocês forem arrancar o joio, provavelmente vai vir junto o trigo. Vamos deixar tudo para o dia da colheita, e aí na colheita vamos colocar o joio de lado, em feixe, vamos tocar fogo, e aí vamos tirar o trigo. Então essa foi a narrativa da parábola. Mas perceba que Jesus falou de dois elementos: o joio e o trigo. Eu quero falar para você a respeito de algumas peculiaridades desse joio. A pastora, ela falou na semana passada algumas coisas, mas perceba bem, o joio, ele se parece muito com o trigo. Parece, mas não é. Existe dentro da estrutura cristã muitos que se parecem com cristão, mas de fato não são cristãos. Eu não quero que você leia essa parábola e saia em uma odisseia para tentar identificar como um detetive quem é joio e quem é trigo. Não é função nossa. Porém, quando nós estudamos as características do joio e do trigo, você vai ver que pelos frutos, por aquilo que se apresenta, a própria pessoa se auto-identifica como tal, ou joio ou trigo. Mas perceba, além do joio ser parecido com o trigo e não ser trigo, ele é mais rígido. A haste do joio, quando vai crescendo junto com o trigo, ela é mais rígida. Isso fala de quê? De pessoas duras, de pessoas inflexíveis, que não são dadas ao ensino, que não são doutrináveis, que não são discipuláveis, são pessoas que têm dificuldade de reconhecer seus erros, e tipifica essa rigidez do joio. E aí você deve ter já o desprazer de lidar com pessoas assim, no trabalho, no colégio, em casa, e às vezes até dentro do ambiente de uma igreja. O joio, ele rouba os nutrientes do trigo. Suas raízes, elas se entrelaçam com a raiz do trigo
e rouba os nutrientes do trigo. Isso nos fala de pessoas, queridos, que se aproximam muitas vezes de nós com um único objetivo, de se aproveitar, de querer tirar algo de você. Ela não agrega, ela desagrega, ela procura só estar com você enquanto ela é beneficiada, enquanto ela é agradada, enquanto ela de alguma maneira tem as suas necessidades atendidas. Isso tipifica esse roubo de nutrientes, e só se aproxima de você para tirar tudo que você tem. Então você já vai percebendo que isso não é uma qualidade, se trouxermos para o ambiente da igreja, não é só uma qualidade de discípulos, mas também de muitos líderes, que se aproximam de outras pessoas só com o objetivo de tirar algo dela. O trigo, o joio também, onde ele está, ele atrai fungos. E quem come do joio, quem prova do joio, o joio ele é extremamente tóxico. Isso aqui nos fala de quê, queridos? De pessoas que onde ela está, aonde ela entra, o ambiente que ela está presente, é um ambiente de fungos, de confusão. Ela é tóxica, ela é cheia de bile, ela é agressiva, ela é rugosa, tudo para ela é motivo de confusão. Tipifica o joio. Veja como você vai começando a identificar as coisas. E uma outra característica do joio, e essa é central dentro da parábola, o joio não produz fruto. Então uma pessoa que não frutifica, uma pessoa que não produz, uma pessoa que está de repente no ambiente de trabalho, tudo que dá para ela tem uma capacidade de não produzir. Ela é uma pessoa, além de trazer essas características, de ser muito dura, inflexível, além de roubar os nutrientes das outras pessoas, ela só se aproxima de alguém com o objetivo de tirar alguma coisa dela, além dela ser tóxica, amarga, cheia de problemas interiores que ela deixa externalizar pelas suas atitudes, além dela ser uma pessoa extremamente tóxica, agressiva, rugosa, cheia de problemas interiores, esta pessoa, ela não produz, ela não avança, tudo que dá para ela, parece que se desagrega, parece que anda para trás, parece que não avança, parece que não produz absolutamente nada. Joio. 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 Jesus, ele, quando escreveu essa parábola e usou essa figura de linguagem, Jesus sabia de tudo que a botânica, de tudo que os agricultores também daquela época sabiam a respeito dessa erva daninha chamada joio, que não servia para outra coisa, a não ser para queimar e fazer combustível, porque era extremamente nociva. Joio. Agora, por um outro lado, Jesus falou que existia trigo, que nasceu junto. Queridos, quando você vai ver, a partir do versículo 37 desse capítulo, que os discípulos procuram Jesus para saber a explicação da parábola, Jesus deixou claro que o joio, a semente maligna que foi lançada pelo inimigo, representa aqueles que pertencem ao inimigo, que não pertencem a Deus. São ervas daninhas. E o trigo, que é a boa semente, representa os filhos do reino de Deus. Então, não pense que essa parábola foi palavreada, solta, não. Jesus sabia. A comparação que ele fez foi extremamente pertinente. Porque quando você vai analisar a figura do joio, o que representa essa erva, você vai ver que se assemelha com os filhos da maldade. Agora, o trigo, quando você vai analisar o trigo, do ponto de vista da agricultura, existem 5 fases dentro do processo do plantio do trigo. Essas 5 fases até a colheita giram em torno de 120, 130 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quando o joio foi lançado naquele campo,
só foi perceptível depois que se aproximou o período da colheita. Porque o trigo, quando ele começa a encher de bage nas suas hastes, ele começa a pesar, então ele se torna flexível, e aí ele se curva. Enquanto o joio permanece lá, enrijecido, e eu já lhe expliquei o porquê. Isso tipifica a pessoa que não se dobra, que não se rende. O trigo se dobra, o trigo produz fruto, o trigo é sensível, é quebrantado. Poderíamos dizer que isso tipifica pessoas que são quebrantadas diante de Deus, que produzem fruto e entendem que nada tem a ver com ela, mas tem a ver com Deus, e se aquebranta, se curva, se molda, é moldável. Ele é sensível ao sopro do vento e se dobra. Aí você acha que Jesus fez essa analogia por fazer? Não. Todo o ensino de Jesus tinha um propósito. E esse propósito era fazer essa comparação daqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. Então, nessas 5 fases, desde a germinação, onde a semente é lançada e começa a germinar, até a colheita, gira em torno de 130, 120 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Até chegar a esta fase, em que o trigo está repleto de fruto na sua haste, agregado à sua haste, e ele se curva. E aí sim se identifica o joio. Então, não é fácil identificar o joio, mesmo com todas essas informações que a gente captou agora, até uma determinada fase. Num primeiro momento não se identifica, até começar a mostrar quem realmente ele ou ela de fato é. Então Jesus ele traz esse ensinamento muito profundo, e quando ele falou esta parábola, ele falou para trazer essa ideia. O reino de Deus, ele é um reino que envolve só os santos, é um reino que envolve só os nascidos de novo, não é membro de igreja, não é quem tem títulos eclesiásticos, é um reino que vai ser formado só por aqueles que tiverem uma experiência de novo nascimento. Então, quando Jesus usou essa figura de linguagem, ele sabia o que queria falar. Interessante que nesse capítulo 13 tem 7 parábolas, cada uma mais linda do que a outra, cada uma com mais ensino profundos do que o outro. Vejamos aqui um resumo dessa parábola. Alguns aspectos expositivos, eu vou me deter no texto. Em primeiro lugar, a quem Jesus comparou o reino de Deus? O reino de Deus por Jesus foi comparado a um agricultor que semeou a boa semente no campo. Então Jesus ele fez essa comparação. Lindo Jesus. Em segundo lugar, o que ocorreu quando seus servos, ou os servos daquele agricultor, dormiam? O que é que aconteceu? Diz a Bíblia, o inimigo, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Queridos, o adversário, ele não vai lhe encarar de frente. Ele sabe que você é de Deus. Ele sabe que você é escoltado pelo Espírito Santo do Senhor. Ele sabe que você tem armas que Deus colocou em suas mãos, que uma vez sendo usada, dissipa e dilapida toda investida do adversário contra você. Não pense que o adversário vai lhe atacar numa área que você tem uma capacidade maior de resistência. Não, ele vai lhe atacar nas suas áreas de fragilidade. O nosso inimigo, ele é covarde, ele age na surdina, ele age no conluio, ele age quando muitas vezes nós estamos distraídos, porque ninguém consegue estar vigilante 24 horas por dia. Por isso que você precisa constantemente ser escoltado na sala do trono pelo Espírito Santo de Deus, se mover dentro dos dons,
para que nos momentos talvez de distração, você tenha ali uma blindagem espiritual, tal que não permita que o inimigo venha. Mas veja, o inimigo lançou a semente em que momento? Na hora que os servos estavam trabalhando? Não. Que senão ele seria enxotado dali. Ele veio em um momento em que era o tempo de descanso dos servos. Agora, tem um ensino espiritual aqui para mim e para você. Queridos, não há tempo de distração. Esse dormir aqui, ele pode ser ampliado e comparado a várias situações. São as distrações que você tem, a perda de tempo que você está tendo com tantas coisas fúteis, triviais, que não acrescentam, que não agregam, que não robustecem a sua vida espiritual, que pelo contrário, está trazendo doença para você. E é nesse momento de distração, às vezes até pelo cansaço do dia a dia, às vezes até pelo cansaço de toda uma história que você tem tido, talvez com o seu marido, talvez com a sua esposa, talvez com o seu filho, talvez um cansaço que você tem tido no seu trabalho, e há momentos que você se distrai, começa a adotar uma pauta, e começa a se distrair demais. Saiba que são nesses momentos que o adversário, aquele que te odeia, aquele que não gosta de você, vem para lhe atacar. No momento que você empresta a sua boca para falar bobagens, no momento que você começa a se posicionar de maneira diferente daquilo que Deus quer, quando você deixa de ler sua Bíblia, quando você deixa de se expor à palavra, quando você começa a se ausentar de uma dieta espiritual, é nesse momento do dormir que o adversário vem e lança a semente. Nada acontece da noite para o dia, queridos. As coisas existem dentro de uma sequência. Primeiro começa a deixar de vir para os cultos, depois começa a deixar de ler Bíblia, depois começa, não estou falando isso em ordem cronológica, eu estou falando de uma conjuntura de escolhas que a pessoa começa a fazer, que tipifica se dormir. Deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de ir para a célula, deixa de vir para as reuniões de oração, começa a se anular, começa a se ausentar, começa a se isolar. Tudo isso tipifica a distração. E aí é nesse momento que o adversário ele vem e lança a má semente. É nesse momento que o adversário vem e começa a fazer as armadilhas. Ele não vê você como um parceiro, ele vê você como um inimigo. E a Bíblia diz em Efésios 6, quem é o nosso inimigo? É ele, o diabo. Então ele lança essa semente em que momento? No momento da distração. Porque se ele me vir no momento que eu estou orando, meu filho, eu hoje tirei um turno aqui no templo, mas fui para o meio da rua ali orar, e fiquei ali na esquina orando, perpendicularmente ao templo, e o Espírito começou a me mostrar algumas coisas, eu comecei a orar em espírito é orar em línguas, orar em espírito não é orar em silêncio, isso aí é meditação, é orar em silêncio, mas orar no espírito é orar em línguas espirituais, que alguns erroneamente chamam de línguas estranhas, é estranha para quem não conhece, mas são línguas espirituais. Enquanto eu orava, o Espírito começou a me revelar algumas coisas que eu não tenho permissão de compartilhar com vocês, porque cuidado, nem tudo que Deus lhe diz é para você compartilhar com outrem. Se você começa a compartilhar coisa que Deus lhe diz que não é para compartilhar, Deus não vai mais confiar em você. Por isso só compartilhe o que Deus lhe diz quando Deus mandar você dizer. Mas quando eu quero chegar, eu estava ali naquela esquina perpendicular ao templo, eu estava orando, e o Espírito começou a me levar a uma experiência profunda com Ele, e o Senhor começou a me revelar algo. Queridos, é importante, é necessário você buscar de Deus experiências novas, buscar de Deus não o normal, não o natural, mas buscar em Deus o sobrenatural. Existe algo que está revelado para aqueles que buscam.
A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Esse oculto está reservado só para um grupo. E se você quer vencer os ardis do adversário, você tem que ter sede, você tem que gerar expectativa em Deus, para querer essas experiências ocultas. Não se acomodar com esse nível de cristianismo insosso, apático, indiferente, superficial, que começa a produzir a médio e longo prazo desmotivação, falta de brio, falta de entusiasmo, porque se acomodou com aquilo que provou no início. Não, eu sei que tem mais. O rio de Deus, lá em Ezequiel 47, tem níveis. A visão de Ezequiel do rio de Deus é um rio de níveis. E aquilo nada mais é do que níveis de experiência com o Senhor, água que vão até os artelhos, ao tornozelo, águas que vão até o joelho, águas que vão até a cintura, ao lombo, e águas profundas. Se você chega num nível de sua vida cristã e se acomoda, se satisfaz só com as águas que molham o tornozelo, você vai viver uma vida cristã com experiências limitadas. E se você não procurar os níveis mais profundos, logo, logo, você se distrai e o adversário lança a má semente. Semente de discórdia, semente de intriga, semente de confusão, semente de engano, sofismas, que são conceitos teológicos deturpados, que muitos estão mergulhados hoje. Ensinos perigosíssimos. Então você tem que ter cuidado para não ser vítima dessa cilada. Então esteja atento. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te ressuscitará. Eu tenho o dever de estar atento. E ainda quando o cansaço do dia a dia me levar a uma distração, eu preciso contar com o escoltar do Espírito na minha vida, para me blindar dos ataques. Então, se você não quer ser vítima disso aqui, vigie, esteja de atalaia. Terceira pergunta: o que ocorrera quando a plantação cresceu? E o que fizeram os servos quando notaram que algo estava errado? Queridos, eu aprendo aqui algo. Quando aquela plantação cresceu, cresceu junto do trigo o joio. E os servos foram comunicar ao agricultor. Eu aprendo algo aqui, queridos. A sutileza do adversário, ela é estabelecida dentro de uma programática. Sansão, quando entrou naquela derrocada, até chegar a ser um objeto de escárnio dos filisteus, cego, humilhado, escravo, objeto de zombaria, símbolo de imponência para os filisteus, porque os filisteus viam Sansão ali, escravizado, destruído, sem aquela força. Para os filisteus aquilo ali era um símbolo que os deuses dos filisteus era maior do que o Deus que Sansão adorava. Então Sansão representava para os filisteus, naquela situação que ele se encontrava, de estar cego, escravizado, ali sendo um objeto de zombaria, era o troféu para os filisteus. Mas para Sansão chegar naquele estágio tão deplorável, houve uma escala, houve ataques programáticos do adversário. Não foi da noite para o dia. Ninguém se esfria da noite para o dia, filho. Eu não acredito que uma pessoa que provou de experiências no encontro, de pessoas que provou de experiências sobrenaturais com Deus, da noite para o dia, vai para o mundo. Não, não é assim. O joio só apareceu naquela plantação, ou seja, aquilo que representa o mal, depois de um tempo. Depois de um tempo. Depois de um tempo. E as sementes que o diabo joga muitas vezes na mente, na vida, no casamento, nos relacionamentos interpessoais, dentro
de uma estrutura, de uma denominação, as sementes que ele lança, elas são sementes programáticas, com um objetivo claro, estabelecido. Então, muito cuidado. Talvez você esteja num estado da germinação. É tempo de você resistir. Não permita que isso nasça no seu coração. Não permita que você venha a ser surpreendido com a presença de algo em sua vida que é nocivo. Se você já está percebendo que esse tipo de conversa que você está tendo, com essas amizades que você está trazendo para o seu convívio familiar, para o seu casamento, para a sua empresa, para o seu negócio, se você já está percebendo que isso não está fazendo bem, corte logo, antes que nasça. Arranque logo antes que nasça. Subtraia isso da sua vida. Não permita. Se em algum momento você se distraiu e a semente entrou, meu irmão, rejeite logo. Não espere germinar. Arranque no nascedouro. A Bíblia diz que os servos foram comunicar ao agricultor, porque na cabeça daqueles homens algo estava acontecendo de maneira errada. Eles foram até o agricultor e disseram: o campo que o Senhor semeou, sementes boas, agora tem joio. De onde vieram isso? Fica sem saber, queridos. Fica sem saber porque estava dormindo, estava distraído. Às vezes está acontecendo coisas na sua vida que você não sabe, mas foi brecha que você deu. Você começou a assistir programas perigosos, filmes de terror. É porta aberta para malignidade entrar em sua casa. Vou repetir. Quando você assiste filmes de terror, mas tem uma série que os vampiros são bons. Não existe vampiro bom. O vampirismo é ramificação do satanismo. Pode pesquisar isso aí, através das pregações de homens e mulheres de Deus que pugnam nessa área de libertação. O vampirismo é ramificação do satanismo. Então não existe vampiro bom, como não existe bruxinho bom. Tudo são ramificações do mal, porque as coisas de Deus são transparentes. Não existe ocultismo nas coisas de Deus. Mas talvez seja esta semente que está entrando, e que sem perceber você está se expondo, se alimentando de pornografia na internet, e a sua mente está uma mente obscena. Você não consegue olhar para uma mulher se não for com desejos carnais, porque você está deixando a semente da malignidade, da pornografia adentrar na sua mente, na sua vida. Enquanto todo mundo dorme, você vai para o computador. E tudo isso são situações que precisam ser estancadas hoje, para que você não seja surpreendido. E eu trago essa palavra de Deus para você que está em casa e para aqueles que aqui estão com temor e tremor, porque essa mensagem não chegou até nós, porque fez parte de uma escolha dentre 66 livros que tem na Bíblia, para hoje à noite. Não faz parte de uma escolha do pregador, mas surge da vontade do Espírito em trazer um alerta para a igreja do Senhor. Não entendo como aquele que era uma bênção, pregava, isso tipifica isso aqui. O campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde veio isso? De onde veio isso? Você ouvia aquela mulher cantando já aqui na frente, e hoje ela está bebendo, está se drogando, está se prostituindo. De onde veio isso? De onde veio isso? Aquele pregador era um homem de Deus. Recentemente eu fui procurado por um jovem que estava saindo da sua igreja de origem, da sua denominação de origem, e ele me contava um relato triste, melancólico, do final de uma obra, que quando eu passava ali pela frente, eu me admirava, né? Quantidade de jovens, uma igreja parecia ser dinâmica. Uma vez a apóstola Raquel, que milita nessa área de batalha espiritual, e é da nossa denominação, e aqui já esteve, e vai voltar, se Deus quiser ainda esse ano, ela dizia: o lugar que tem mais demônio por metro quadrado são dentro dos templos.
Pastor, isso não é uma afirmação muito aguda, muito... Quando eu vi, eu fiquei chocado no primeiro momento, mas depois eu fui analisar. E aquele jovem me procurou no final de um culto e relatando todo um momento triste que a denominação estava passando. O pastor caiu em adultério, não havia sucessores, uma comunidade de mais de 120 membros, de médio porte, muitos jovens, muitos novos convertidos, e veio o grande problema. O líder caiu, adulterou, não quer mais, foi para outro estado, tentar talvez soerguer o seu casamento. Eu não conheço a história, não sei o porquê, e também isso não é o mais importante. Eu tenho uma visão de que eu fui ensinado de que aonde você cai, é aonde você deve se levantar. Aonde o guerreiro é ferido, é ali que ele tem que se levantar. A questão não é geográfica, a questão não é geográfica, a questão é interna, a questão é espiritual. E ele me dizia, de maneira muito triste, querendo que eu o recebesse na igreja local, e que ninguém quis assumir o trabalho. Eles estão vendendo tudo, cadeira, bebedouro, entregando prédio, acabou-se. Queridos, essa semente que foi lançada naquele ministério, não foi algo da noite para o dia, não cresceu, não germinou da noite para o dia. Houve uma brecha, houve uma distração, o inimigo lançou a semente maligna, germinou e veio o escândalo, triste. E eu vejo situações como essa, e dentro do meu coração vem um tremor e um temor de Deus, uma tristeza. Passei uns 15 dias abatido com isso, queridos, isso me abateu. Nem conheço o líder daquela igreja, não conheço, mas aquilo me entristeceu, porque eu comecei a ver as famílias, as pessoas, quantos novos convertidos, quantos maridos que estavam indo para ali, levado pela mulher, à custa de muito jejum e oração. Eram pessoas que resistiam ao evangelho, tinham uma cosmovisão distorcida de um líder, e passa a ver algo que na cabeça dele, ele acreditava que em todo canto tem, e agora? Como recolher esses cacos? De onde veio isso? De onde veio isso? É a pergunta. De onde veio isso? Se aquele homem pregava, se aquele homem era usado, de onde veio isso? Veio de uma semeadura maligna, queridos. Veio de um momento de distração, veio de um momento quando você se distrai, quando você se envolve com o supérfluo, com aquilo que é tosco, com aquilo que é tacanho, com aquilo que é obtuso, com aquilo que não edifica. Quando você muda a sua pauta, quando você começa a implementar na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu ministério, uma dieta diferente da dieta que Deus quer para você, vem o inimigo na sua distração e lança o joio. Você não percebe que as coisas não são da noite para o dia. Por isso a resposta para esta pergunta, você que está tão escandalizado, como aquela irmã hoje não está mais no ministério, como aquele pastor caiu, como aquele apóstolo renunciou ao ministério, como? São perguntas que, quando você tem um conhecimento da palavra, você não as tem, porque você sabe que é fruto de distração. Porque esse casamento está à beira da falência e do divórcio, porque foi tirado o culto doméstico, ninguém ora mais, ninguém lê mais Bíblia, ninguém mais para ter um momento devocional em família, e aí vem nesse momento a semente do joio, para trazer animosidade, contenda, briga, e qualquer coisa é motivo de discussão, qualquer coisa é motivo de animosidade. Um espírito beligerante, um espírito belicoso, um espírito de guerra conflituoso, tomou conta de dentro de casa e ninguém se entende mais, porque foi lançada a semente. E você hoje, de onde veio isso?
Todo domingo eu estou lá na igreja, todo sábado estou na igreja, mas não lê Bíblia durante a semana, não ora durante a semana, não vai para as reuniões de célula durante a semana, não se expõe aos estudos, não vem orar. E fica fazendo perguntas fáceis de ser respondida. Está aí o diagnóstico, está aí a causa. Fica muito tempo na internet, fica muito tempo nas redes sociais, sabe da vida das celebridades toda, conhece os gostos, transgostos, se engravidou, se não engravidou, onde é que esteve ontem, mas se pedir para abrir a Bíblia em Sofonias, em Abacuque, em Ageu, vai patinar e não vai achar. Mas existe na Bíblia, viu? Abacuque, Ageu, Sofonias, Malaquias, está lá Zacarias. São os chamados profetas menores. Está lá na Bíblia, existe. Mas a pessoa não lê, não tem. Como é que eu vou palavrear algo se eu não tenho intimidade com esse algo? De onde é que veio isso? Ah, está perguntando de onde veio? Está aqui a resposta. Está aqui a resposta. É muita televisão, programas fúteis. Fúteis. E o que respondeu o agricultor? O agricultor sabia, né? O inimigo fez isso. Ah, porque está em crise? O inimigo fez isso. Agora, o inimigo só age na legalidade, filho. O inimigo não age fora de legalidade. Se der legalidade, ele vai agir. O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. E aí vieram os servos com outra pergunta: devemos arrancar o joio? Foi a proposta. A proposta foi imediatamente recusada. Não, respondeu o agricultor. Se tirarem o joio, pode acontecer que arrancarem também o trigo. Deixa eu trazer aqui um contexto interessante para você. Aqui existem sete elementos nessa parábola. Você vai ver a partir do versículo 37. Tem 7 elementos. Vou falar para você agora. O primeiro elemento é aquele que semeia a boa semente. Segundo o próprio Senhor Jesus, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus Cristo. Por outro lado, tem aquele que semeou a má semente, o joio. Este, que a própria parábola chama de inimigo, é o diabo. O diabo. A boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio, semente maligna, são os filhos do maligno. Os filhos do maligno. O inimigo que semeou, como eu já disse, a Bíblia diz aqui, no versículo 39, é o diabo. Esses são os 5 primeiros elementos dessa parábola. Mas onde eu quero trazer um ensino para você? Trazendo para nós o conceito de que esta parábola, ela ensina que o reino dos homens é formado do bem e do mal. O bem são os de Deus, e o mal são os do inimigo, do maligno. Onde é que está isso? Em todo canto. Em casa, no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, dentro dos templos, está em todo canto. Esse é o reino dos homens. O reino de Deus só vai os filhos de Deus. Quem nascer de novo, não são os escolhidos, nem os predestinados. Na chamada eleição incondicional que eles preconizam. São os que tomaram uma decisão por Cristo. Os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Esses vão formar o reino de Deus, os filhos de Deus. Mas a grande máxima e o grande ensino que você precisa entender, dentro dessa visão que Jesus quer passar, é como você que é trigo, e eu penso e acredito que sim, como conviver com o joio. Se já vimos as peculiaridades do joio, é tóxico, atrai fungos, não se dobra, ele rouba os nutrientes, não produz fruto, não é
flexível, não é maleável, não é ensinável, não é doutrinável, não é dada a disciplina. Como conviver com isso? Como? Se ainda nós estamos nesse reino terreno, como conviver? Como? E o mais importante, como conviver e não ser influenciado? Não se deixar ser roubado. Os nutrientes seriam a sua vida espiritual, a sua robustez espiritual. Como? Não permitir. Sim, porque eu estou lá no trabalho e o sujeito está lá do meu lado. Eu estou lá em casa e às vezes ele deita até na minha cama, porque ainda não se converteu, o marido ou a esposa. Como? Se eu sento na mesa todo dia, é um filho, é uma irmã da casa lá, que ainda não... Como conviver com esse tipo de pessoas? Amargas, rugosas, agressivas, colerizadas, enraivecidas, explodem. Como eu vou conviver? Se alinhe com Deus, busque mais do Senhor. Agora a pergunta é: e o joio pode ser trigo, pastor? Ou ele está predestinado à condenação? Isso dava a noite toda aqui para a gente ouvir vocês, né? O joio pode ser trigo? Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancar também o trigo, porque já vimos, do ponto de vista da botânica, as raízes se entrelaçam, porque ele fica roubando o nutriente do trigo. Por isso que o agricultor disse: não mexe não, deixe os dois crescerem. Tem que fazer, deixa aí que eu ensino aqui as respostas para você está em dúvida com alguma coisa. Deixem os dois crescerem, disse o agricultor, até a colheita. Deixe crescer até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarre-o em feixe e queime-o. Não serve para outra coisa. Não serve para outra coisa. É tóxica, é uma erva tóxica. Comeu, vai ter problema. Só serve para queimar. Amarre-o em feixe, queime-no e depois guardem o trigo no celeiro. Os dois últimos elementos da parábola são os ceifeiros e a ceifa. Ceifeiros e a ceifa. Jesus diz, na interpretação da parábola, que a ceifa é o dia do juízo final. E aqui, meu irmão, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A ceifa é o dia do juízo final. Os ceifeiros são os anjos. Veja o que Jesus disse, encerrando a parábola. Pois como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Juízo final existe. Você, pregador, que se afastou das mensagens de céu, inferno, novo nascimento, santidade, mortificação, centralidade de Cristo. Você que se afastou da mensagem do juízo final, só prega as mensagens para atender a necessidade da alma do auditório. Quero vos dizer, juízo final existe. A consumação do século é predita na palavra. E Jesus disse: mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, aqueles que provocam escândalos. Os escândalos são inevitáveis, mas ai de quem, por onde vier os escândalos. Dura essa palavra, não? Todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e haverá ali choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. Você sabe o que Jesus quis dizer com isso? Quem quiser dar crédito, que dê. Quem quiser acreditar no que eu estou falando, disse Jesus, que acredite. Quem quiser viver de maneira descabida, enrijecido, sem flexibilidade, sem quebrantamento, que viva. Mas não se engane, céu e inferno existem. Juízo final também. E os filhos das trevas não entrarão no reino dos filhos de Deus. Não entra. Não entra. Mas, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Mas, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não os conheço. Apartai-vos de mim. Não se entra no céu e no reino de Deus por obras praticadas. Fiz isso, fiz aquilo, tinha programa de televisão, eu pastoreava 4, 5, 10 igrejas, eu era conhecido, eu tinha muitos seguidores no Twitter, no Facebook, no Instagram e qualquer outra rede social da vida. Não são pré-requisitos para entrar no reino de Deus. O reino de Deus só entra trigo, produz fruto, sais minerais, tem vitamina. Pesquise sobre o trigo. 4.000 anos antes de Cristo, os egípcios começaram a fermentar o trigo e começaram a fazer o pão. Hoje tem uma infinidade de coisas aí que se faz com o trigo, e também junto disso tudo surgiu a intolerância ao trigo. Eu vi até uma charge na internet, na época de Jesus tivesse os intolerantes a trigo, como comeria aquele pão, né? Ah, tem glúten, tem isso, não dá. E esse peixe? Tem mercúrio nesse peixe? De onde vem esse peixe? Fique em pé em nome de Jesus, queridos. Saia daqui nessa noite, refletindo algo. Querido, semana passada eu estive novamente em um cemitério. Eu estive em um cemitério e, quando eu vou a cemitério, já fui muito em cemitério. Nos de Recife, acredito que em todos. Em Olinda, fui no do Guadalupe. Em Paulista, já fui no cemitério de Paulista, no Morada da Paz. E quando eu chego num cemitério, queridos, o Espírito sempre me leva. Eu não fui andar pelas catatumbas não, viu, irmão? Eu fui fazer uma oração por uma família enlutada. Não tem funeral, mas não podemos abandonar as famílias. Eu fui orar por uma família enlutada que estava esperando o esquife, o caixão para sepultar o seu parente. E quando eu entro num cemitério, eu olho as catatumbas, as lápides, e o Espírito diz: ó, filho, acaba, a vida terrena acaba aqui, mas para um crente, nascido de novo, a morte não é o fim. Eu sempre digo isso. Crente sofre, irmão, crente morre, crente padece também de problemas. Eliseu, os ossos de Eliseu, os ossos de Eliseu, na cova, quando caiu, jogaram lá um defunto, diz a Bíblia, que quando bateu nos ossos do profeta, o defunto saiu vivo. Amém, irmão? Porém, contudo, todavia, entretanto, Eliseu morreu de uma enfermidade que Deus não o curou. Deus não curou a enfermidade de Eliseu. Não curou. Não curou a enfermidade de Eliseu. Timóteo convivia com um problema estomacal. Paulo já havia orado por enfermos, muitos enfermos foram curados pelas orações de Paulo, demônios saíram, pessoas foram libertas. Mas ele não conseguiu
resolver o problema do seu discípulo, que conviveu com um problema estomacal. Passamos por problemas, passamos por lutas. Eu tenho que orar pelos enfermos, eu tenho que orar pela cura, tenho. Eu também não quero criar uma ideia de comodismo, que você está com uma enfermidade, eu também posso enfermar, eu posso adoecer. Não, eu quero que você lute pela sua cura. Mas não questione a Deus, você que está enlutado hoje. Não questione a Deus porque você teve que enterrar o seu parente. Não questione a Deus com absolutamente nada. Vigie. Não permita que o inimigo lance semente de dúvidas. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena conviver num ambiente cristão. Aqui ainda é o melhor lugar para se estar, meu irmão. Mas tem aquele irmão, pastor, que ele não sabe trabalhar em grupo. É o remédio de Deus para lhe curar. E você aceitar as pessoas como elas são, não como você gostaria que elas fossem. Está aí como um remédio amargo de Deus para você ser curado. Quero mais esse negócio de igreja, porque tem muita gente falsa. E lá no seu trabalho não tem? E lá na sua classe, lá no colégio, não tem ninguém assim? E no ambiente da sua família, são todos perfeitos? Aqui é o melhor lugar para estar. Aqui, na casa do Senhor, no templo, o melhor lugar para se estar. Aqui eu sou ministrado. Aqui eu sou confrontado. Aqui o meu caráter é tratado. Feche os seus olhos. Pai bendito, leva-nos em paz. Cura-nos e seremos curados. Sara-nos e seremos sarados. Oh Deus, eu te suplico, venha em nossa direção, trazendo as orientações necessárias para que não haja desarmonia no meu relacionamento contigo. Traz, Senhor, as orientações para que eu não viva em um concubinato, em um relacionamento espúrio, em um relacionamento adúltero com o mundo. Ajuda-me, Senhor, a não viver em práticas horrendas, reprováveis pela tua palavra. Ajuda-me, Senhor. Eu não quero ser surpreendido na calada da noite. Que na minha sentinela tenha azeite, tenha fogo. Chacana, abalayarecanda, lavialas. Suricanderei da labisui velecanda lá e alabarraca tarabilabas. Oh Espírito de Deus, leva-nos, conduz-nos, Senhor. Orienta-nos, Pai. Arrancamos toda semente de discórdia, toda semente de problemáticas, toda semente de indiferença, toda semente de ruptura de relacionamentos. Eu arranco da minha mente tudo que é nocivo, todo pensamento profano, promíscuo, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Decidimos colocar para fora, em nome de Jesus. Se nessa noite há alguém aqui neste lugar que adentrou neste recinto, afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não tomou a sua decisão, hoje o Espírito Santo lhe chama para você não ser surpreendido ou surpreendida com o terror noturno,
com a seta que voa de dia e com a mortandade que assola o meio-dia, para que você não seja surpreendido e não venha perguntar ao agricultor: o que foi isso? Como foi isso? Eu não estou entendendo isso. Tome a sua decisão hoje. Você que está em casa, volte-se para Jesus urgentemente. Se há alguém aqui neste lugar que queira tomar a sua decisão, que queira voltar para Jesus, no final do culto, você pode vir e se sente aqui. E se quiser já vir agora, já pode vir também. Já está vindo a primeira pessoa, fica ali naquela cadeira ali. Está vindo ali a segunda pessoa. Se tiver mais gente, pode vir. Aonde está a terceira pessoa nesta noite? Se tiver, está vindo ali a terceira pessoa. Onde está a quarta pessoa nesta noite? Onde está a quarta pessoa nessa noite que não quer ser surpreendida? Está vindo a quarta pessoa ali. Aonde está a quinta pessoa nesta noite? Aonde está a quinta pessoa nesta noite? Aonde está a quinta pessoa nesta noite que quer dizer para Jesus: eu não quero ser surpreendido. Eu não quero ser surpreendida com a semente maligna na minha casa, no meu casamento, nos meus negócios, na minha vida pessoal. Eu não quero ser surpreendida. Venha nessa noite para Jesus. Onde está a quinta pessoa nesta noite? Há mais alguém nesta noite? Está vendo ali a quinta pessoa? Onde está a sexta pessoa nesta noite? Onde está a sexta pessoa nesta noite? Que cansou, quer dar um basta. Eu cansei, pastor, eu não quero mais ter que conviver com sementes na minha mente, na minha vida. Eu quero dar um basta nesta improdutividade. Onde está a sexta pessoa nesta noite? Ou a sétima pessoa nesta noite? Eu já perdi as contas. Não tem nada a ver comigo nem com você. Tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Essas apostilas que a senhora está na mão, é para quê, pastor? Pensei que a senhora ia entregar uma a cada um. A senhora pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Vocês já vão sair daqui com uma ferramenta, viu? Isso é vendido, mas a pastora vai pagar para vocês. Amém? Então veja, vocês vão sair daqui com uma ferramenta. Isso é uma ferramenta para se mover nos dons. Vocês vão se mover nos dons. Vão se mover nos dons. Ok? Depois eu vou lhe dar uma outra ferramenta, que é o bem-vindo à família de Deus. Amém? Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Sobre nós, Yahvé, levante o seu rosto e nos dê shalom. Terça-feira, culto de oração.